Hoje é o dia certo, dia de refletir sobre o seu modo de vida. Você está feliz? Você tem vivido o melhor de Deus? Juízes 11. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele era filho de uma prostituta e seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também deu filhos a ele. Quando eles cresceram, expulsaram Jefté de casa, pois diziam: "Você não receberá nenhuma herança da família. Você é filho de outra mulher." Por isso, Jefté fugiu dos irmãos e foi morar na terra de Tobi. Alguns marginais se juntaram a ele e formaram um bando. Algum tempo depois, os amonitas tomaram a iniciativa do ataque contra Israel. Diante daquela ameaça, os líderes de Gileade foram procurar Jefté na terra de Tobi. Disseram a Jefté: "Venham, seja o nosso general para que possamos atacar os amonitas." Mas Jefté respondeu aos líderes de Gileade: "Vocês me odeiam, vocês me expulsaram da casa da minha família. Por que vieram me procurar agora? É porque estão em apuros, não é?" Os líderes de Gileade reconheceram: "Exatamente, viemos atrás de você para que nos ajude a lutar contra os amonitas. Você será comandante de todos nós, de todos os moradores de Gileade." Jefté perguntou aos líderes de Gileade: "Se vocês me levarem de volta para lutar contra os amonitas e o Eterno me der a vitória, serei chefe de vocês, correto?" Eles responderam: "O Eterno é testemunha entre nós. Faremos tudo o que você mandar." Assim, Jefté concordou em ir com os líderes de Gileade. O povo o tornou chefe e comandante deles. Jefté repetiu o que tinha dito diante do Eterno em Mispá. Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas com a seguinte mensagem: "O que está acontecendo para que vocês venham procurar briga na minha terra?" O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: "É que Israel tomou a minha terra quando veio do Egito, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão. Devolvam tudo pacificamente e deixarei vocês em paz." Jefté enviou novamente os mensageiros ao rei dos amonitas com esta mensagem. Jefté mandou dizer: "Israel nunca tomou terra dos moabitas nem dos amonitas. Quando os israelitas vieram do Egito, eles vieram pelo deserto desde o Mar Vermelho até Cádiz." Dali Israel enviou mensageiros ao rei de Edom dizendo: "Deixe-nos atravessar a sua terra." Mas o rei de Edom não os deixou passar. Israel também pediu permissão ao rei de Moabe, mas ele também não os deixou passar. Eles ficaram parados em Cádiz. Então eles atravessaram o deserto e rodearam a terra de Edom e de Moabe. Eles chegaram a leste da terra de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Nem sequer pisaram em território moabita, pois Amon ficava na fronteira de Moabe. Em seguida, Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, pedindo: "Deixe-nos atravessar o seu território de passagem para a nossa terra." Mas Seom não acreditou que Israel iria apenas atravessar seu território e convocou todo o seu exército. Eles acamparam em Jaza e lutaram contra Israel. Mas o Eterno, Deus de Israel, entregou Seom e todas as suas tropas nas mãos de Israel. Israel os derrotou e conquistou toda a terra dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Foi o Eterno, Deus de Israel, quem expulsou os amorreus em benefício de Israel. Então, quem você pensa que é para reclamar a posse desta terra? Por que não se contenta com o que o seu Deus Camus deu a você e nós nos contentaremos com o que o Eterno, nosso Deus, nos deu? Você acha que é melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele conseguiu alguma coisa fazendo oposição a Israel? Ele arriscou lutar contra nós? Todo esse tempo, e já se passaram 300 anos, desde que Israel viveu em Esbom e seus povoados, em Aroer e seus povoados, e em todas as cidades ao longo do Arnon. Por que você não tentou conquistá-las? Você está enganado. Não tiramos nada de você, mas você estará cometendo um grande erro se pretende declarar guerra contra nós. Hoje o Eterno, verdadeiro juiz, decidirá entre o povo de Israel e o povo de Amon. Mas o rei dos amonitas não deu atenção a nada que Jefté dizia. O Espírito do Eterno veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e de lá se aproximou dos amonitas. Jefté fez um voto ao Eterno:
Se me deres a vitória sobre os amonitas, dedicarei ao Eterno aquele que sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu retornar a salvo da guerra contra os amonitas. Será oferecido a ti como oferta queimada. Depois disso, Jefté saiu para lutar contra os amonitas. O Eterno os entregou em suas mãos. Ele os atacou com todo o ímpeto, desde Aroer até a região de Minite, até Abel-Queramim, e conquistou 20 cidades. Foi um verdadeiro massacre. Os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefté voltou para Mispa e sua filha saiu de casa para encontrá-lo, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, porque ele não tinha outros filhos e filhas. Quando ele percebeu quem era, rasgou a própria roupa e gritou: "Ah, minha filha querida, estou envergonhado. Você é a causa do meu desprezo. Meu coração está partido. Fiz um voto ao Eterno e não posso deixar de cumpri-lo." Ela disse: "Meu pai, se você fez um voto ao Eterno, faça comigo o que prometeu. O Eterno fez a parte dele, livrando você dos amonitas." Ela disse também a seu pai: "Só vou pedir uma coisa. Dê-me 2 meses para que eu possa ir às montanhas com minhas amigas, chorar por causa da minha virgindade, já que nunca vou poder me casar." Ele respondeu: "Você pode ir," e deu a ela o prazo de 2 meses. Ela e as suas amigas foram para as montanhas, chorando por ela não poder se casar. 2 meses depois, ela estava de volta. Ele cumpriu o voto que tinha feito a respeito dela. Ela nunca teve relações com homem algum. Tornou-se costume em Israel que todos os anos as moças de Israel se reuniam durante 4 dias para chorar pela filha de Jefté de Gileade. Juízes 12. Os homens de Efraim convocaram as suas tropas, rumaram para Zafon e disseram a Jefté: "Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar? Nós vamos queimar a sua casa com você dentro." Jefté respondeu: "Eu e o meu povo estivemos muito envolvidos em negociações com os amonitas. Eu mandei chamá-los, mas vocês me ignoraram. Quando percebi que vocês não viriam, tomei a decisão por mim mesmo e lutei contra os amonitas. O Eterno os entregou nas minhas mãos. Então o que querem aqui? Vieram lutar contra nós?" Jefté convocou as tropas de Gileade e atacou Efraim. Os homens de Gileade os atacaram com fúria, porque estavam dizendo: "Os gileaditas não são nada, são desertores de Efraim e Manassés." Os gileaditas dominaram as passagens do Jordão na travessia para Efraim. Quando o fugitivo efraimita dizia: "Deixe-me passar", os homens de Gileade perguntaram: "Você é de Efraim?" Ele respondia: "Não." Então eles pediam: "Diga Shibolete." Mas eles sempre falavam Sibolete, porque não conseguiam pronunciar corretamente. Então eles agarraram o homem e o matavam ali mesmo na passagem do Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté governou Israel 6 anos. Jefté de Gileade morreu e foi sepultado em sua cidade, Mispa de Gileade. Depois dele, Ibzan de Belém governou Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ele deu suas filhas em casamento a homens fora de seu clã e trouxe 30 mulheres de outros clãs para se casarem com seus filhos. Ele governou Israel durante 7 anos. Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibzan, Elon de Zebulon dominou sobre Israel. Ele governou 10 anos. Elon de Zebulon morreu e foi sepultado em Eijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdom, filho de Iléu, de Piratom, governou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel durante 8 anos. Abdom, filho de Iléu, de Piratom, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região das montanhosas dos Amalequitas. Novo Testamento. Lucas 6, do 1 ao 26. Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos colheram algumas espigas, as descascaram e comeram. Alguns fariseus reclamaram: "Vocês estão quebrando as regras do sábado." Jesus reagiu: "É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Como ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer senão os sacerdotes?" Jesus acrescentou: "O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele."
Noutro sábado, ele ensinava na sinagoga e estava ali um homem com a mão direita aleijada. Os líderes religiosos e fariseus estavam de olho para ver se ele iria curá-lo, quebrando o sábado. Percebendo a intenção dele, Jesus pediu ao homem da mão aleijada: fique aqui onde todos possam vê-lo. Ele obedeceu. Então ele disse aos presentes: que atitude é coerente com o sábado, fazer o bem ou o mal, ajudar as pessoas ou deixá-las sem ajuda? Ele os encarou um a um e ordenou ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, ela ficou perfeita. Seus críticos ficaram furiosos e começaram a discutir como dar um basta em tudo aquilo. Por esta mesma época, ele foi orar na montanha. Ali ficou a noite inteira em oração, na presença de Deus. No dia seguinte, reuniu seus discípulos e escolheu 12 deles e os designou como apóstolos. Simão, a quem chamou de Pedro, André, irmão dele, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que o traiu. Descendo a montanha com o grupo, Jesus parou na planície. Estava rodeado de discípulos e logo foi cercado também por uma multidão imensa. Um mudaréu de gente da Judéia, de Jerusalém e até mesmo das cidades litorâneas de Tiro e Sidom. Vieram desejosos de ouvi-lo e de serem curados de suas enfermidades. Todos tentavam tocar nele, e quando dele saía poder, quem nele tocava era curado. Ele começou a falar: abençoados são vocês, quando nada têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês, quando sentem fome de verdade. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda alegria. Considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto o suficiente para os consolar, consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade. Mas coitados de vocês que amam seus bens materiais, vocês não receberão mais nada. Coitados de vocês que estão satisfeitos com o que vocês mesmos e com o que têm. Vocês passarão necessidade. Coitados de vocês que vivem apenas se divertindo. Vocês conhecerão o que é dor de verdade. Coitados de vocês que dependem de aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembre-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Não repitam o mesmo erro.